Fala galera, tudo bom com você? Mais um react aqui pra vocês. Vamos dar uma olhadinha no corte de um podcast aqui com o Breno Perini, o Bruno Perini. Tem o Breno Perrucho e o Bruno Perini, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no vídeo. Já vamos direto pro vídeo, vamos parar de enrolação. Se você não é inscrito, já se inscreve aí, já deixa aquele likeão na confiança. O QR Code da minha consultoria tá aqui embaixo, então se você tem interesse em conhecer minha consultoria, é só aproximar o QR Code se você estiver vendo de um notebook ou de uma televisão. E se for através do celular, tem um link na descrição, que fica mais fácil, já direciona direto para o WhatsApp. Então, nesse vídeo aqui, nesse corte do Vênus Podcast, o Bruno Perini ele fala sobre o primeiro milhão dele. Vamos dar uma olhada aqui. Sobre o curso, que é idiota, mas eu preciso perguntar. Por favor. A pessoa que vai fazer o curso, vamos lá, ela precisa ter um conhecimento básico ou... Porque assim, a gente ouve muito falar que a gente consegue, hoje em dia, investir com muito pouco, né? Até tava falando... Eu não lembro com quem foi que eu tava conversando aqui, que fez muita diferença na minha vida há um tempo atrás. Ou um tempo atrás, Cris Paiva. O Tesouro Direto. Porque a gente tava num outro momento, né? Que a Selic tava boa pra fazer. E acabou que, enfim, eu passei por um momento na minha vida onde eu não tinha mais nada e a única coisa que eu tinha era o que tava lá. Então o Tesouro Direto me ajudou nisso daí. Mas eu entendo muito pouco. Quando eu fui fazer o lance do Tesouro Direto, eu vi alguns vídeos, me informei, fui lá, fiz a conta, abri uma conta numa investidora e fiz e tal, e beleza. Eu acho que o mais legal de você só estudar sobre o assunto é você começar a colocar em prática. Claro que não deve colocar em prática com todo o dinheiro que você tem, mas parte desse dinheiro, pelo menos o que você investiria por mês, já começa aplicando para você entender. Nada melhor do que ter a pele em risco, né? O skin in the game, para poder entender como que funciona aquilo. Eu acho que você juntar a teoria com a prática é essencial. Então, quanto antes você praticar, quanto antes você começar a entender aquilo, eu acho que faz mais sentido. Mas eu precisava saber muito pouco. Acho que esse vídeo é um pouco antigo, tá, gente? Enfim. Essa é a grande verdade. Eu precisava saber muito pouco porque eu ia lá comprava o título e o que eu ia falar... Você lembra voltando, qual título você comprou? Não vou lembrar. Mas se eu entrar no histórico eu tenho. E aí, o que eu ia falar que me ajudou é que essa coisa do... Como era muito barato pra se comprar uma parte, então por 30, 40 reais você já comprava, ajudava muito porque na decisão de, tipo, não vou comprar uma pizza, vou fazer isso, era imediato. Eu não precisava guardar o dinheiro, que era uma coisa que eu tinha muita dificuldade, que era guardar. Tipo, eu não precisava juntar 4 mil reais pra fazer alguma coisa. Eu, com 40 reais da pizza naquele dia eu fazia. Mas isso ainda é muito simples. Eu vejo nos seus stories que você fala de coisas e fala de investimentos que eu fico assim, calma, gente, volta. Volta, sabe aquele jogo? Volta 10 casas. É que tem que fazer o curso, né? Então. Não, mas isso é um erro que eu cometo, sabe por quê? Porque quando fala de alguma coisa mais simples, eu falei tanto que parece que eu tô repetindo. Uhum. Porque eu já tô no Instagram desde 2017. Cara, é bem antigo esse vídeo aqui, tá, gente? Eu não vi que era tão vídeo, me chamou a atenção um título de 4 anos atrás, então... Vamos que vamos. Falando do mesmo assunto. Sim. Então, quando fala de tal coisa, eu falei, poxa, mas eu falei de tal coisa tantas vezes. Só que sempre tem gente nova chegando. Né? Não, mas o que eu ia agora, perguntar sobre o curso... isso é uma coisa que você tem que fazer, amor. Fazer o beabá eu mesmo. não sei se de repente, assim, sei lá, um destaque pra você não se irritar de ficar repetindo tanto, mas eu digo assim, conceitos básicos pra pessoa pelo menos entender assim, por onde eu começo. Por isso que eu queria perguntar do curso. Eu vi e falei, caralho, eu queria fazer. Mas será que nesse curso eu vou aprender a aprender ou eu já preciso saber alguma coisa pra fazer? Entende o que eu quero dizer? Eu costumo focar no pessoal que já tem PhD em economia. Entendi. Então, realmente, foi isso. Então não vai pra próxima, o curso ele é pensado pra pessoa que não sabe nada. Nada, Até zero. ele pergunta assim, o que eu tenho que saber pra entrar no Viver de Renda? Tem que saber alguma coisa antes? Eu falei, olha, é ler e escrever e as operações básicas da matemática. Aí eu consigo. Mas é sério. E quando eu falo básicas, é as básicas mesmo, porque, por exemplo, regra lá a de gente vai 3, né? ver fórmula de juros compostos. Você não tem que saber isso. A gente vai tratar desse assunto lá dentro. Então deixa eu comprar o curso. Presta só me dar um minutinho. Não, pra você a gente dá de presente, pô. Nossa, eu vou fazer. Mas não com tá certeza. aberto, não tem como comprar Agora não dá pra Mas comprar, eu vi, mas então, abre dia 5. Eu vi você falando que você ia abrir e aí só ia ficar um tempo e você não sabia quando ia voltar. Então, essa vai ser a 15ª turma. Cara, eu achei que eles iam já direto ao ponto. Eles estão falando um pouco do curso do Bruno aí. Vamos ver se desenrola um pouco isso. Eu vou tentar acelerar um pouquinho essa parte. Na hora que chegar na parte que... nasceu por acaso e acabou virando um baita sucesso. Que foi o produto que deu maior renda pra gente O até primeiro hoje. milhão de vocês foi desse produto. O primeiro Não. 5 foi antes. Foi antes? Vocês não comentaram. O primeiro milhão Olha, nosso, a gente você foi... pulou a história. Vocês pularam a trajetória, bicho. Ela tá Não. querendo saber do beabá. Você contou o pé na água, pô. É verdade. 5 milhões? É que, gente, são 11 anos de história, né?
São 11 anos de história. É muito difícil resumir Você tudo. entendeu? Você pulou do pé na água pra 5 milhões. É, não, verdade. não, a Mas gente não tem dinheiro? tem um gap muito grande Eu aí. achei que era em público. O primeiro milhão, ele veio mais ou menos em outubro de 2017. Uma parte dele já veio desses negócios digitais, um pouco da palestra, Na uma verdade, parte o dessa alta do finalzinho, Bitcoin. né? O finalzinho Ah, ok, dele. ok. Só que antes disso, né, a gente já tinha juntado, quando eu decidi largar o exército pra trabalhar junto com a Malu pela internet, nós já tínhamos 880 mil. Isso era julho de 2017. Quanto? 880. 880 mil. Que E hoje em por que dia que... é bem menos do que era Claro, na época. Na sim, época era bem sim. mais, assim. Era porque a Bem inflação mais aqui um no pouco, Brasil é. é alta, É. né? Mas em É todo porque quando a caso... gente diz... Isso é legal também, que eu vi você explicando também nos stories. Quando a gente fala R$1.000 hoje tô não é R$1.000 adorando, Cris. daqui 10... Aí você fala, não, mas é R$1.000. Fala, não, não é, querido. É porque assim, ele continua sendo R$1.000, mas ele não tem o poder de compra que ele teria hoje. Então, R$10.000, ou R$1.000, ou R$100, daqui 10 anos é diferente. O poder de compra é diferente. Então, o poder de compra que a gente tem hoje, de 1.000, 10.000, R$100, é totalmente diferente do que 10 anos atrás também. Principalmente antes da pandemia. Não precisa nem 10 anos atrás, 5 anos atrás, aí a gente já consegue ver um gap absurdo, assim, do que foi a inflação, do tanto de coisa que aumentou. Então, por que eles falam que não tem o mesmo poder de compra? Porque a inflação, ela corrói o seu poder de compra. Então, com o que você conseguia comprar há 5, 10, 20 anos atrás, você não consegue comprar hoje com o mesmo dinheiro, vamos dizer. O dinheiro, ele não muda de valor, mas ele desvaloriza. Ele perde esse poder de comprar coisas. Você não faz a mesma coisa. Não Você faz. fazia a mesma compra que você fazia com R$1.000 há 5 anos, você não faz a mesma compra. Não, dá até pra gente Então- falar que o governo tá deixando o brasileiro mais forte. Porque em 94, meu pai precisava da minha ajuda pra carregar R$100 em compras. Hoje Maravilhoso. uma criança de 5 anos carrega R$100 em compras sozinha. Mas uma né? sacola só. Pois é. Isso eu entendi quando eu vi uma explicação, tem muitos anos isso, mas que eu vi uma explicação sobre quando você vive do investimento, que você nunca pode tirar aquilo que entra. Né? Tipo, vamos por quem tem aquele rendimento de R$1.000 Viver dos por juros, mês. né? Viver dos juros. Porque a partir do momento que você tira tudo e você sempre vive daqueles juros, daqui 10 meses aquele juro já não é mais suficiente Por causa pra da bancar a inflação. mesma vida. Se você quer ter a mesma vida, você sempre deixa Exatamente. aquela porcentagem ainda. Tem que viver dos ovos de ouro e não matar a galinha, né? Digamos assim. Sim. Mas o primeiro milhão veio de poupança e investimento nesse prazo, um pouquinho de dinheiro de outras áreas que a gente ia fazendo quando aparecia alguma coisa, né? Tipo canal, esse acúmulo. E no final, deu uma bela de uma pernada do Bitcoin, quando quase ninguém ainda falava disso, já estava começando a valorizar, a gente foi vendendo um pouco. O Congresso naquela época estava discutindo se Bitcoin era tipo milha aérea. Eles não sabiam o que era ainda. Então nem existia imposto Que engraçado. sobre o Bitcoin naquela época. Né? Uhum. E fora isso, teve as palestras, entre erros e acertos também teve um saldo positivo, e os primeiros cursos online. Então, em julho a gente tinha 880 mil, em outubro mais ou menos, outubro ou setembro, se eu não me engano, a gente tinha o primeiro milhão. E dá pra gente falar que desde o meu primeiro investimento, comecei a investir com 17 anos. Foram 12 anos até o primeiro milhão. Se for pegar desde quando eu me formei, Cara, muito novo, né? 17 anos, pô, massa demais. Eu comecei a guardar dinheiro com 13, 14 anos, mas investir de fato ali foi com 22 para 23 anos ali. Foi novo, se parar pra analisar, mas foi tão novo, né? Tipo, ele começou a investir 5 anos antes que eu ainda, se parar pra analisar. É muito doido. Esse ano, agora em novembro, irão fazer 6 anos que eu invisto em bolsa, né? Vamos falar de investimento em bolsa, não de guardar dinheiro. De guardar dinheiro já faz, praticamente 17 anos, quase, 16 anos, né? Quase 17 anos que eu guardo dinheiro. Então, existe o guardar dinheiro e o investir. Antes eu guardava dinheiro em poupança. Hoje, realmente, eu invisto de fato. que eu deixei de ganhar 1.000 para ganhar 4.500, foram 7 anos, que foi quando eu comecei a investir mais, né, de fato. E depois que a gente focou no online, o primeiro veio, aí o segundo veio em 7 meses, aí o terceiro veio um tempinho depois, aí veio o quarto, Legal. o quinto, e foi embora. Porque teve uma turma, a última turma que eu vendi com essa versão velha do curso, que foi a turma 8, ela foi uma turma muito engraçada. A versão miserável. A versão liga na tela da Isso. câmera quebrada. Gente, era Isso. muito. E o Bruno era sem barba, magro. Não, parecia que eu tinha Parecia 17 que ele anos. tinha 17 anos. Como o celular era muito ruim, tinha definição ruim, né? Então era liso, assim, né? Parecia que ele tinha Um The 15, Sims. 17 anos E mesmo. aí é muito. Gente, se chegou até aqui no vídeo, já aproveita e já se inscreve. Já estamos passando metade do vídeo. Então se inscreve. Como eu disse, se tiver interesse na minha consultoria, o QR Code está aqui embaixo. Tá? É só aproximar aí. Você vai ser direcionado ao meu WhatsApp ou o link na descrição. Engraçado você pensar do outro lado da tela,
tipo, um cara de 40, 45 anos. Tendo aula com um guri. Exato, Ouvindo o teve cara falando, não, muitos. porque não sei o quê, porque PCA, porque Exato. porque né? É porque o Exatamente. conteúdo era muito bom, a imagem era ruim, né? Mas tinha muita live também que eu fazia, eu respondia todas as dúvidas dos alunos, eu dava acompanhamento, até hoje o curso é assim. Se você, Consultoria. por exemplo, vou te dar o curso, Não é uma né? Já é um presente já, consultoria. você não tem nem como negar. Mas você tem Quando uma eu fizer o dúvida, primeiro milhão, eu te aviso. Por Eu favor. mando mensagem por favor. emocionada pra você. E se você postar uma dúvida no grupo do Facebook, você vai ter uma resposta em até 24 horas. Não tem dúvida que fica sem resposta lá dentro. Então, por conta disso, eu nunca tinha pago publicidade. Nossa, um no Instagram. grupo do Facebook, realmente, eu acho que é bem Nada antigo disso. esse vídeo. As pessoas ficavam tão maravilhadas com o Caramba! curso que falavam disso pra outras pessoas. Sim. E mesmo com a gravação ruim, vendia muito. E nessa 8ª turma, eu fiquei uns 6 meses sem Porque a abrir o melhor curso. publicidade Claro, é o é. seu melhor amigo Óbvio. falando. Um cliente óbvio. satisfeito, pô. Aí eu fiquei uns 6 meses sem abrir o curso, porque eu tinha um problema na coluna, hérnia de disco. Aí quando eu fui abrir, tinha uma demanda reprimida, eu queria vender 700 vagas, que era o que a Malu tinha falado, ó, você não vai vender mais do que isso, porque vai te dar muito trabalho. Porque eu falei, ele, tá ele bom. fazia todo o suporte do produto Sozinho. sozinho. Não tinha equipe. Então, Caramba. ele não foi à toa que ele teve uma hérnia de disco, né? Porque dia ele, todo assim? ele ficava o dia Uhum. inteiro Não lá, acredito. respondendo. Teve tendinite nos dedos, Fazer coisas acupuntura assim. pra mão. Pra poder responder todo mundo. E não tinha tempo de viver, de cuidar da saúde, né? De cuidar do relacionamento, porque tudo isso demanda tempo Claro, e investimento também. Claro. Então eu falei pra ele, ó, não há dinheiro que substitua o cuidado com todas essas coisas que eu acabei de falar. Então você vai vender apenas 700, porque Já é Apenas. muito. Já É era muita muito. coisa, né? Apenas. aí Não ele quero que ganhe mais de 1,5 milhão nesse negócio aí. Entendeu? Tá entendendo? Seu limite é aqui, Bruno Perini. Exato. naquela época a gente ainda trabalhava um pouco menos do que hoje. Não, Não. E acho vou que quando dizer ainda você- que em foi termos de sorte. trabalho assim, braçal, era Sim, muito não. mais. E aí, Sim. quando você abriu, aconteceu o quê? Quando eu abri, o que aconteceu Aí foi é a que turma em 3 Velozes e minutos... Furiosos. A gente Foi chama assim, essa eu turma. abri, aí eu fui postar no Instagram, tá aberto. A Malu falou, olha se já vendeu tudo. Eu falei, meu Deus, você tá doida, né? Acabou de abrir, Eu não vai sabia. vender tudo. A turma que tinha esgotado mais rápido, tinha esgotado em 40 minutos. Eu falei, calma, né? Relaxa. Aí fui lá, postei, aí fui olhar, atualizei, já tinha vendido 700. Tinha 1 minuto e 30, sei lá. Aí eu falei pra ela, ih, vendeu. Eu Ela falei, falou, meu Deus, fecha, então fecha correndo, fecha. Aí eu fui e fechei. Só que quando você fecha as vendas, quem tá preenchendo a compra ainda pode comprar. Tá. Aí depois que fechou, eu atualizei de novo, tinha 1.400 pessoas inscritas. O dobro. O dobro. Tanto que o Quantos pessoal milhões? começou a falar. Deus. Deu 2 milhões em 3 minutos. Em 3 minutos. Aí o pessoal começou a falar assim, o do Hotmart, que é o mecanismo que eu uso pra vender. Você tem que ficar de olho nos boletos, que tem muito boleto, vai vencer o Com ou boleto, sem né? Aí eu falei, deixa vencer. Com ou sem? Sem? Porque era muita gente, eu não conseguia dar suporte pra todo mundo. Eu falei, não é pra mandar 1 e-mail de recuperação do boleto. Se vencer, venceu. Uhum. Daí eles, como assim você quer vender menos? Eu falei, eu quero vender menos, porque não era pra ter vendido tudo isso. Só que aquilo foi bom, porque eu vi que eu dava conta da turma, aos trancos e barrancos, e aquilo me forçou a contratar gente. Eu comecei a montar uma equipe. Quantas horas por dia você Ah, ficava nisso? Não, na eram, época eram umas era o dia 9 horas. Ah, legal. Eu tenho uma dúvida sobre o curso. Gostei do corte, mas achei que fosse mais interessante, assim, achei que falaria mais do primeiro milhão dele. Enfim, chegamos ao fim, esse corte aqui foi um pouco mais curto, né? Foi um corte de 10 minutos, aí, então o vídeo não ficou tão longo. Mas obrigado por ter ficado até aqui, já se inscreva no canal. Se você tem interesse em cuidar do seu dinheiro, não sabe por onde começar, não compre o curso do Bruno, brincadeira. Se tiver interesse em... Porque assim, na verdade, o curso dele é totalmente diferente do que eu faço. O curso dele você vai aprender e vai investir sozinho. É como se você terceirizasse o seu dinheiro, né? Como se eu fosse um médico, um nutricionista, um personal, só que eu sou um médico de bolso. Então você vai terceirizar o seu dinheiro, você não envia para minha conta, você vai enviar direto para a corretora, então não tenho contato com o seu dinheiro. E aí, direcionando o seu dinheiro até a corretora, a gente vai colocar em várias caixinhas aí, tanto de curto prazo, médio prazo ou longo prazo. Tá legal? O QR Code vai ficar aqui, aqui, né? Aqui. É porque a câmera fica virada. Aqui. Então vai ficar desse lado aqui o QR Code. Se você voltar um pouquinho o vídeo, aí você vai ver o QR Code. E se você não tiver pelo notebook ou pela TV, tem o link também na descrição. Agradeço por você ter ficado até aqui. Um abraço e